Hoje eu vou falar sobre o medo do fracasso. Eu quero até trazer mais medos pra gente ir desmentindo eles, né? Porque muitas vezes o medo nos faz deixar de fazer algo, né? E o medo tá muito ligado a gente não acreditar em nós, a gente não ter esse amor próprio com a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e o medo não deixa, né? Tem aquele medo que fica nos impedindo. E por que ele nos impede? Porque, de certa forma, a gente não se sente capaz, não se sente seguro, né? A gente tá colocando o medo à frente do que a gente quer. E quando a gente deixa de fazer algo que a gente quer, nós deixamos de nos amar, né? De certa forma. Então, vamos lá, que vai ser muito legal, né? A gente debater sobre esse tema. Vamos entrar, né? Aprofundar em cada tópico desses. Então, hoje eu trouxe, né, pra gente falar sobre o medo do fracasso. Depois comentem, né, quem assistir as lives salva. Aliás, quem assistir essa live salva, quais medos vocês acham legal eu trazer aqui também, tá? Inclusive, eu acho que vai ser muito legal esse tema, porque aí eu consigo até falar também um pouco sobre a nossa decisão, né, de mudar do atacado para o varejo, que também tem a ver com esse tema. Então, quero contar para vocês, né, um pouco desse assunto e vocês vão entender por que tem a ver, enfim. E assim, gente, só quero também enfatizar que muitas dessas conclusões que eu cheguei, né, de descobrir esses medos, o que estava me paralisando e tudo mais, foi porque eu fiz o método do Elton Euler, que, né, ele tem um método, digamos, que é o GPS. Então, nesse método dele, ele tem um protocolo do medo. Então, você vai respondendo as perguntas, então me ajudou bastante. Mas, antes de conhecer o método dele, eu também já tinha mania de fazer isso, de ir me questionando, sabe? Então, muitas vezes você pode se perguntar, né? Tipo, nossa, o que será que passa na sua cabeça que faz você sentir esse medo? Da onde que vem esse medo? Então, você vai se perguntando, vai se questionando, que você vai descobrindo também. Então, antes de eu, né, usar o método dele, eu fazia isso escrevendo. Então, né, eu sempre comento com vocês o quanto que a escrita ajuda, né, a gente a ir nos conhecendo melhor. Então, fica a dica também, tá? Infelizmente, não tô ganhando nada pra falar do curso dele. Realmente porque me ajudou. Então, vamos lá. O que eu percebi, né, sobre essa questão do medo do fracasso? Muitas vezes é um medo inconsciente. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, às vezes nós temos algum sonho e nós não queremos arriscar, porque antes de começar a gente já fica com medo de: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E por causa desses pensamentos, nós nem nos permitimos tentar. E isso é uma coisa muito ruim, porque fica sempre aquilo nos rodeando de: nossa, imagina se eu tentasse aquilo e desse certo, ia ser muito legal. Mas o pensamento negativo, né, ao contrário disso, em torno daquela situação que a gente quer viver, que nós queremos realizar, acaba sendo mais forte. O que acontece muitas vezes é que nós damos mais ênfase para esses pensamentos negativos, né? De: nossa, mas talvez pode ser que dê tudo errado também. Então, o que eu vou fazer se der errado? E por causa de ficar pensando nesse lado negativo que a gente não avança, que a gente não vai. Só que qual que é o problema? O problema é que quando a gente tem um medo, em vez da gente encarar o medo de frente, de: ok, deixa eu analisar esse medo, por que eu sinto esse medo? E se realmente der errado, o que eu vou fazer? Mas também tem a possibilidade de dar certo. O que eu posso fazer para aumentar as chances de dar certo? E aí a gente começar a encarar de frente, de tipo: se der errado, se acontecer isso que eu tô imaginando, o que pode ser pior nessa história? O que pode
ser de tão horrível? E se acontecer, e aí, tipo, você vai imaginando os piores cenários. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente não quer nem nos permitir ver o pior cenário, porque nós pensamos assim, nossa, mas só de imaginar a gente já sente dor, né? Mas não, calma, deixa eu imaginar o pior cenário e o que eu faria sobre isso, onde que eu iria chegar, como que eu iria agir, como que eu iria lidar. Porque aí você começa a perceber que aquele medo não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu até comentei com vocês sobre a questão, né, da gente ter decidido mudar do atacado para o varejo. E eu quero contar para vocês, né, o que eu pensava sobre isso e por que a gente decidiu. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade de saber e espero, né, que de certa forma isso inspire vocês de alguma forma. E assim, enquanto eu vou contando, vai tentando pensar na vida de vocês, em algum medo que você tem, alguma coisa que você queira fazer, que você percebe que você tem esse medo de eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo. Então, às vezes, pode ser você abrir uma loja, ou você mudar de ramo, sair do seu trabalho e ir para um outro trabalho. Às vezes, você fazer uma nova faculdade, ou investir em um curso novo, ou enfim, seja o que for, pense aí na sua situação de uma coisa que você quer muito, que faz tempo que você quer, que você procrastina, mas você não vai por algum motivo. E esse algum motivo pode ser o medo do fracasso. Então, vai tentando fazer uma ligação, né, com o que você está pensando, com as vontades que você tem e que você não conseguiu ainda, tá? Então, por exemplo, essa questão do atacado e varejo, nós começamos, né, a Mil Encantos começou a trabalhar com as vendas no atacado. E antes, eu trabalhava, né, em outra fábrica, vendendo no atacado também. Então, quando surgiu essa oportunidade da gente vender no atacado, até, né, depois, se vocês tiverem interesse, que eu conte como que surgiu a oportunidade, como que a gente começou, enfim, comentem que eu trago também, tá? Mas quando surgiu a oportunidade, eu lembro que eu não gostava de trabalhar com vendas no atacado. Não no sentido de atendimento, porque eu acredito que o que me deu forças para continuar vendendo no atacado eram as clientes maravilhosas que a gente fez e que eu criei muito vínculo. Mas eu não gostava de vendas no atacado por vários motivos, porque é muito detalhe, é muito trabalho, assim, sabe? Envolve muito trabalho. E claro, também, de certa forma, os atendimentos são mais complicados. Mas o que eu dou graças a Deus é que a gente, igual comentei, né? A gente conquistou muitas clientes maravilhosas, mas isso não tira o fato de que era pesado, sabe? Era pesado fazer atendimento no atacado, porque era muita gente. Meio que para você vender no atacado, você tem que falar com muitas pessoas. Eu lembro que às vezes tinha 100 mensagens para responder. E não é uma mensagem de só responde o preço e pronto. Não, você tem que desenvolver uma conversa, tem que auxiliar o cliente. Então, era muita coisa. E além disso, tinha todas as outras questões, né? Além de você ter que dar um atendimento super mega personalizado, mais do que no varejo, também tinha outras questões, né? Que a gente, como proprietário, tem que lidar. Que é burocracias, questão de produção, de resolver várias coisas assim, de vendas, notas fiscais, frete. Enfim, gente, nem vou entrar nesse quesito porque vocês devem imaginar que é muita coisa, né? Igual, por exemplo, quem aqui trabalha com varejo já sabe que é bastante coisa também. Agora multiplica o varejo de vocês por 3, que você vai entender o que é vender no atacado. E eu lembro que quando surgiu a oportunidade, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, meu Deus, meu sonho era abrir uma loja, né? Quando eu tava trabalhando nessa outra loja de fábrica, eu ficava alimentando muito esse sonho, de nossa, meu sonho é ter uma loja, etc, etc. Só que eu tinha o sonho de ter uma loja de lingerie,
mas eu não sabia especificamente que seria de atacado ou se seria de varejo, porque o atacado me exauria demais, porque era muito detalhinho para lidar, muita coisa. E, enfim, né, eu contei pra vocês no vídeo anterior, na live anterior, o quanto que eu sempre me dediquei e me esforcei ao nível máximo, né, por causa das coisas que tinham acontecido, do abuso e tal. E eu acabava me esforçando demais, querendo provar que eu era muito boa e etc. E isso me fazia muito mal. E eu fiquei super mega feliz, mas por um outro lado eu lembro que eu pensei assim, por que eu vou trabalhar com atacado, sendo que eu odeio fazer isso? Gente, eu sei que a palavra odiar é muito forte, mas eu tinha me exaurido tanto nessa outra loja, eu tinha me esforçado tanto, e eu fui vendo o quanto que o atacado era pesado, pelo menos pra mim, né? Pode ser que pra outras pessoas não fossem, mas eu lidei de uma forma muito pesada por conta, né, das coisas que aconteceu, que eu contei no outro vídeo, na outra live. E eu pensei isso. Então eu tô sendo bem sincera aqui com vocês. Claro que eu não vou ser hipócrita de falar que eu odiava todas as partes, porque eu acho que uma das partes que eu mais gostava era atender as minhas clientes, sabe? Que a gente foi criando vínculo, eu conheci pessoas maravilhosas. Então eu lembro que muitas vezes que eu tava muito ansiosa, igual às vezes chegava muita mensagem, né? Tipo, pra responder, que eu comentei com vocês. Às vezes tinha 100 mensagens. E às vezes eu ficava tão ansiosa, eu começava a tremer de ansiedade, com o coração acelerado e tudo. E muitas vezes eu atendia chorando. E o que me ajudava a parar de chorar, digamos, era as clientes que eu tinha esse vínculo, né? Que a gente conversava muito, que uma ajudava a outra, dava força. Quem é minha cliente sabe, né? O quanto que a gente criou um vínculo muito legal, assim. E eu acho que essa é a minha maior dor de deixar o atacado, né? Por essas parcerias que a gente criou e tudo mais. Eu até falei para as minhas clientes que em breve eu quero ir na cidade de cada cliente para levar um presente, para agradecer, porque realmente foi o que me salvou. Porque assim, o resto das outras coisas eu não gostava de fazer, era uma coisa que me cansava demais, que me exauria demais. E eu lembro que o meu sonho era vender no varejo. E eu lembro que até por isso que eu criei um Instagram de dicas, porque eu pensava assim, gente, vender no varejo é tão fácil e eu vejo tantas clientes com tanta dificuldade de vender, então vou fazer esse Instagram de dicas para dar as dicas do que eu faria se eu vendesse no varejo. E eu lembro, até tem um Instagram de dicas, né, que chama milencantolingerie.dicas, quem quiser ir lá ver, tem várias dicas lá ainda, né, dos conteúdos que eu fiz há um tempão, que até hoje, se você usar, você vai ter resultados. E até depois, por isso que eu também fiz o curso de lingerie depois, né, voltado para as vendas de lingerie, né, dando dicas para quem vende no varejo, enfim. E eu ficava inconformada, que eu ficava assim, às vezes eu ia perguntar para as clientes como que estavam indo as vendas e elas, ai, tá parado, ai, tá complicado. Gente, eu ficava muito inconformada, eu ficava, meu Deus, como que as vendas podem estar paradas sendo que tem tanta coisa para fazer? Quando a gente vende no varejo, tem muita coisa para fazer. Você pode vender para todo o Brasil, você pode criar campanhas, né, de mandar presente, por exemplo, você pode fazer assinaturas. Gente, tem assim muita opção, né? Dá pra fazer parceria com lojas da sua cidade, fazer parceria com blogueira. Então eu sempre ficava pensando, meu Deus, como assim tá parado? Né? Às vezes, se a pessoa colocasse em prática alguma dica, ela ia ter um resultado melhor. E, né, aqui o que eu falei foi só algumas dicas, mas assim, eu aprendi muita coisa, né, do que pode fazer no varejo pra vender. E eu lembro que eu ficava muito inconformada mesmo. Não pensando que a pessoa não estava fazendo nada, né? Porque às vezes as vendas estão paradas e você tá ali movimentando, tá fazendo alguma coisa aqui, outra ali. Mas às vezes é necessário você fazer além do que você já tá fazendo, né? Se eu tô acostumada a vender assim e parou de vender, então deixa eu usar uma nova estratégia. É nesse sentido, tá? Que eu tô falando. E aí eu ficava, meu Deus, se fosse eu ia fazer isso, aquilo. Só que eu nunca
meio que pensei na possibilidade de mudar para o varejo. Eu acho que porque eu fiquei presa no atacado, de tipo, eu tenho que vender no atacado porque eu moro aqui em Juruáia, que é a capital da lingerie, então eu tenho que vender no atacado porque todo mundo vende. Então olhe pra vocês verem, gente, que até nas outras lives eu falo o quanto que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer por medo da opinião dos outros, ou porque tá todo mundo fazendo daquele jeito, você tem medo de ser diferente. Né, por isso que é legal a gente ouvir histórias, a gente buscar conhecimento, porque a gente começa a perceber por que a gente tá preso naquilo, mesmo a gente sabendo que não era especificamente aquilo que a gente queria. E, de certa forma, eu percebo hoje em dia que eu continuei no atacado para me punir, de certa forma. Porque vender no atacado sempre me fez muito mal, porque me fazia despertar gatilhos, né, de ansiedade, porque tinha muita gente para atender. Claro que eu sei que no varejo vai ter muitas pessoas também, só que no varejo, na minha opinião, é mais fácil porque a gente tem a loja virtual e a maioria das pessoas, né, de varejo compram na loja virtual, então vai ser poucos atendimentos e muitas vendas, né? Pelo menos é isso que eu acredito e é nisso que eu foco. Lógico que tem outras pessoas que não pensam desse jeito, e se você não pensa dessa forma, tudo bem, né? Às vezes você pensa, não, para eu vender, eu só consigo vender pelo WhatsApp. Se essa é a sua crença, né, ok. Mas a minha crença é que através da loja virtual você consegue vender em um montante maior, e no WhatsApp é mais para tirar dúvidas, então é mais tranquilo. E aí, eu percebi que, de certa forma, eu tava, né, no atacado pra me punir. Por quê? Porque eu achava que eu era uma pessoa ruim, né, que eu já falei. Gente, eu vou falar isso em todos os vídeos, porque era uma crença que eu tinha. E essa crença que me norteava, que me guiava em todos os quesitos. Por isso que eu falo pra vocês, já falei em várias outras lives, que você tem que analisar as crenças que estão te norteando. Porque era isso que acontecia. Como eu acreditava que eu era uma pessoa ruim, que eu não merecia nada, né, que enfim, né, por causa dessas coisas que aconteceu do abuso, eu pensava que eu era culpada, então eu pensava que eu era ruim, etc, etc. Né, várias e várias crenças nesse sentido. E aí eu ficava, então, tipo, o que eu pensava? Eu não posso trabalhar, pensava inconscientemente, tá, gente? Porque quando eu falo pensava, se fosse consciente, é óbvio que eu tinha, né, quebrado isso. Mas como era algo inconsciente, né, de que você tá vivendo, você não sabe por que você tá, né, se colocando naquela situação. Hoje eu percebo que inconscientemente eu tinha um pensamento assim, de eu não posso trabalhar com o que eu gosto, eu não posso realizar o meu sonho de vender no varejo, porque eu não mereço, né, um trabalho mais leve, eu não mereço ficar de boa, eu não mereço trabalhar menos e ganhar mais, porque essa é a minha crença, que a gente trabalhando no varejo, a gente vai trabalhar menos e vai ganhar mais, porque a gente vai continuar produzindo o mesmo tanto, mas vendendo mais e mais rápido, né, pelo site, através de anúncios, também, né, tendo mais lucratividade, enfim. E né, eu tinha esse pensamento inconsciente, então hoje eu vejo que era uma forma de eu me punir, né, de eu continuar trabalhando de uma forma pesada, que de certa forma me torturava, né, que me deixava infeliz na maior parte do tempo, que a única coisa que eu tinha de alegria era falar com as minhas clientes. E, gente, isso não é legal, né? Imagina você trabalhar com algo que te faz mal, sei lá, 90% do tempo, e 10% você tem uma alegriazinha ali. Olha pra vocês verem como que a gente consegue viver dessa forma. É por isso que vai desenvolvendo ansiedade, depressão, né, agonia, angústia, várias coisas, porque, né, você tá ali o tempo todo se punindo, se prejudicando. E por que eu continuei nisso? Além da punição, eu tinha o medo do fracasso, que é por isso que eu trouxe, né, esse assunto para vocês analisarem na vida de vocês também, se de alguma forma não está te norteando, sabe? E qual que era o meu medo do fracasso? De
ok, a gente já tem a loja de atacado, já faz 4 anos, né? Esse ano de 2024 fez 4 anos. Então, tipo, a gente já tem, né, os clientes consolidados, a gente já tem uma estrutura. Então, se a gente mudar do atacado para o varejo, pode ser que dê tudo errado, pode ser que, né, a gente vai perder toda essa estrutura, meu Deus. E aí eu ficava muito pensando nesse medo e no que poderia dar errado, né? Querendo ou não, o que estava me guiando era esse medo do fracasso. Então, quantas vezes que eu quis mudar do atacado para o varejo, porque eu não estava aguentando mais, que estava me exaurindo, que era muita responsabilidade, era muita coisa para lidar, era muito pesado. Igual comentei, pra mim, tá? Porque pode ser que pra muitas pessoas vendendo no atacado seja leve, mas pra mim não era por conta de tudo que eu comentei, né? Por eu ter colocado muito esforço e tudo mais. E querendo ou não, eu sempre tive um desejo, né, de vender no varejo por esses vários motivos que eu vejo que tem mais benefícios, né? E de certa forma eu entrei assim para o atacado só pra tipo assim, tô indo assim junto com a manada, sabe? Oi, Gilma, bem-vinda, uma excelente semana pra você também. Vamos começar todo vapor, né? E aí, olha pra vocês verem, né, que eu entrei nisso só pra ir junto com a manada, não era uma coisa que eu realmente queria, mas na época eu não conseguia ter esse discernimento, porque, né, igual eu comentei com vocês, eu tava o tempo todo me punindo, eu tinha crenças, né, que me norteavam o tempo todo, então eu não conseguia ter clareza das coisas. E quando eu comecei a pensar de tipo, nossa, se fosse no varejo dava pra eu fazer isso, aquilo, né, fazia vários planos, mas eu não tinha coragem porque eu tinha esse medo, né, de, nossa, a gente já tem uma estrutura e aí a gente vai mudar, será que vai dar certo, etc. Então sempre ficava assim, sabe, uma ideia, mas ao mesmo tempo, quando me vinha aquela ideia eu já rejeitava, eu nem me permitia pensar sobre aquilo, que foi o que eu comentei com vocês, né, que muitas vezes a gente tem um medo e a gente nem se permite olhar para aquele medo. E quando eu comecei a analisar esse medo de tipo, opa, peraí, por que eu tô com tanto medo? O que de pior pode acontecer se der errado? E uma coisa que eu sempre tive na minha mente é que eu prefiro fazer alguma coisa, de me arriscar em algo e dar tudo errado, do que eu chegar no fim da minha vida, vamos supor, eu tô lá bem velhinha, o último dia eu tô percebendo que eu tô morrendo, e aí eu percebo, nossa, meu sonho era fazer aquilo e eu não fiz, eu deveria ter feito aquilo. Então isso foi uma coisa que eu criei muito forte comigo, sabe, quando eu perceber que eu tô com algum medo que não tá me deixando ir pra frente, eu vou pensar nessa situação, e essa situação é o que me dá, tipo, um negócio assim no estômago, sabe? De tipo, meu Deus, eu não posso, né, não posso fazer isso comigo mesma, né? De nem tentar. Eu acho que a gente nem tentar o que a gente quer, o que a gente acredita, é uma covardia com a gente mesmo, sabe? Porque eu acho que é aquilo que eu comentei no início da live, de você acaba deixando o seu medo ser maior do que o amor por você mesmo, porque quando a gente tem amor a nós mesmos, nós nos permitimos pelo menos tentar. E claro que muitas vezes a gente tem medo sim de dar errado, de fracassar. Por quê? Porque nós somos adultos, a gente tem responsabilidades, né? Então não é tão simples assim, que a gente quer de certa forma ter uma estabilidade, né? A gente não quer perder tudo que a gente construiu. Só que, querendo ou não, a gente tá na vida e são riscos. Então a gente tem que escolher. Ou eu escolho continuar nisso que não tá me fazendo tão feliz, que eu só tenho uma boa parte e a outra maior parte eu tô, né, sempre feliz, tô sempre exaurida, tô sempre né, aflita, angustiada com muita coisa. Ou eu escolho arriscar e ver no que vai dar, e se der tudo errado, a gente dá um jeito, sabe? E eu comecei a parar e olhar pra esse medo. Tipo, ok, eu percebi que eu tenho medo de fracassar se eu for por esse lado, porque a gente já tá estabilizado no atacado. Mas se a gente for pra esse lado e der tudo errado, deixa eu pensar aqui nas piores possibilidades. Qual que é a pior possibilidade?
a gente não vender e, né, a gente perder tudo e aí a gente regredir. Medo do que as pessoas vão pensar, né? Porque às vezes você fica assim, eu vou mudar e aí se der tudo errado, as pessoas vão me julgar, vão falar que eu não deveria ter feito isso e aquilo. Tá, ok, eu tenho esses medos dentro desse medo do fracasso. Então vamos olhar para cada pedacinho desse medo, para cada detalhinho. Ok, se eu regredir, o que vai acontecer? Qual que é o pior? Qual que é o pior cenário? Se eu regredir, se eu perder tudo, ok, a gente vai ter que vender a loja, vou ter que começar de novo, às vezes em um trabalho CLT, né, vou ter que aprender algo novo, talvez, começar em um ramo que eu não gosto tanto, né, vou ter aquela coisa chata de ter o horário definido, né? Quem trabalha de CLT sabe, eu falo que é chato porque é chato pra mim, né? Pode ser que pra muitas pessoas é normal, não é chato, enfim. Mas pra mim seria chato. Então, tudo isso seria muito ruim, né? De eu ter que regredir, começar no CLT, etc. Ok, isso é uma coisa ruim, mas é tão ruim igual eu imagino? Tá, vamos olhar. Ok, seria desvantajoso nisso, nisso e aquilo. Mas qual que é a vantagem? Que eu iria conhecer pessoas novas, eu iria desenvolver novas habilidades, iria ter novas experiências, iria aprender outras coisas, iria ter outras percepções e além disso, pode ser que eu ganharia menos, né, nesse trabalho. Então a gente também teria que regredir na questão de qualidade de vida. Ok, então, talvez teria que vender isso, vender aquilo, blá blá blá. Isso seria tão ruim? Não, é uma coisa temporária. Por quê? Por que é temporário? Porque eu me conheço, então eu sei que em qualquer lugar que eu estiver, eu vou crescer ali dentro. Porque eu tenho dedicação, eu tenho empenho e eu vou conseguir. Eu sei, né, da minha capacidade, eu sei das minhas habilidades e eu sei que em pouco tempo eu estaria em um patamar melhor dentro da empresa que eu escolhesse. Então, pelo menos, gente, é isso que eu penso, né? Não sei se você pensaria isso de você, então você tem que analisar. Mas, na minha opinião, por mais que seria ruim regredir, né? Eu tô falando pra vocês o que eu pensei que me ajudou a quebrar esse medo do fracasso. E você vai pensando quais pensamentos que faz sentido pra você quebrar, né, os medos que você tiver também. Pelo menos pra mim, eu penso dessa forma, né, que eu iria crescer na empresa, ou talvez eu teria até uma nova ideia de uma nova empresa pra abrir, porque eu penso também que quem cria uma empresa, cria 2, cria 3, cria 4, e eu tenho muita mente de empreendedora, então pode ser que eu ficaria num trabalho de CLT, mas logo eu estaria assim, com 1 milhão de ideias, eu ia dar um jeito, sabe? E assim, gente, pode até parecer que, nossa, meu Deus, essa menina tá se achando, E não, gente, eu acho que a gente não pode ser modesto. Se você sabe que você é bom em alguma coisa, pra que ficar escondendo? Pra que ficar fingindo que você não é? Só porque, as pessoas vão achar que eu sou metida, que eu tô me achando. Não! Tipo, eu trabalhei pra eu ter as habilidades que eu tenho, eu trabalhei minha capacidade, então por que eu não vou me reconhecer, sabe? Então eu pensei por esse lado, se eu regredir não ia ser tão ruim, eu sei que seria temporário, logo eu estaria em um outro nível de novo e eu tentaria olhar pelo lado positivo. E a questão do medo do que as pessoas iam pensar. Ok, às vezes as pessoas iam julgar tá vendo, você não deveria ter feito isso, você foi tonta, você, né, você deveria ter pensado mais, etc, etc, etc. Ok. Isso é o que as pessoas acham, mas eu preferi arriscar de seguir o meu sonho. Não deu certo? Ok, nem tudo vai dar sempre certo, mas também não é o fim do mundo. Eu sei que tudo acontece por um motivo. E eu penso muito naquilo que está escrito na Bíblia, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu sei que, ok, deu errado, mas eu sei que isso que deu errado vai contribuir para o meu bem de alguma forma. Então, eu escolho ver dessa forma. E as pessoas que estão me julgando, né, igual, né, no pensamento que eu tive para quebrar esse medo, né, mais uma vez. E vai pensando aí se faz sentido pra você. Às vezes você vai tendo outras percepções de outros pensamentos que vai te ajudar a sair do medo que você tiver. Às vezes nesse mesmo medo ou outros medos, enfim. Ok, tipo, as pessoas podem julgar
né, que eu fui tonta, que eu deveria ter pensado mais, mas eu sei o quanto que eu queria isso, eu sei o quanto que eu pensei sobre isso, quantos anos que eu queria, e é melhor eu ter quebrado a cara e visto que não era aquilo, do que eu ficar sempre na minha mente de e se eu tivesse tentado, se eu tivesse ido, porque isso vai até te trazer um alívio, sabe, de não era pra ser, eu tentei, eu dei o meu melhor e não foi, então vida que segue, né? Lógico que isso é triste, lógico que é chato, com certeza isso vai trazer, né, algum sentimento de mágoa, de angústia, etc. Mas eu sou adulta, eu vou lidar e, né, às vezes é pra algo melhor acontecer. E deixa as pessoas julgar, porque elas não estão na minha pele, elas não sabem o que eu estava passando, o quanto que isso me ajudou, de certa forma, a me libertar, o quanto que foi bom eu ter me permitido. Então, por que eu vou ficar dando moral para o que estão falando, sendo que eu fiz o que eu queria fazer? Quantas pessoas que querem ter a coragem que eu tive e não tem? Então, em vez de eu ficar aceitando o julgamento delas, eu vou me admirar, né? Eu vou me orgulhar de eu ter dado esse passo. Então, eu acho que é sempre a gente tentar ir quebrando, né, esses pensamentos, de ir pensando de um outro lado, tentando ter uma outra visão da situação. E a partir da hora que você começa a ver as coisas de uma outra forma, você começa a quebrar esses medos. E se você quebra esses medos, esse medo não vai mais te impedir, sabe? Você não vai mais te paralisar. E até esses dias eu comentei com vocês, né, que eu tô lendo um livro que chama Conversando com Deus. E esse livro é excepcional, né? Recomendo muito e tá me abrindo muito a mente, né? Até comentei que eu já li esse livro 3 vezes já. Essa é a 3ª vez. E no livro fala que o que você mais teme é o que vai te perseguir, né? Então, o seu maior medo, o que você mais teme é o que vai te acompanhar, tipo isso. Você vai atrair o que você mais teme. E é muito isso. Enquanto você não desmentir os seus medos, de parar e olhar, né, pro seu medo, por que você tem tanto medo daquilo? E aí você pensa no pior cenário e você vai vendo que não é tão ruim. E aí tem outro medo envolvido, né? Igual eu comentei, dentro desse medo do fracasso tinha outros 2 medos, né, que eu comentei com vocês, que era o medo de regredir e o medo da opinião das pessoas. E você vai desmentindo esses medos não vai mais te acompanhar, você não vai mais atrair esse medo, porque você não tem mais esse medo. Até quem acredita, né, na lei da atração sabe que é muito assim, né, que o pessoal fala que acontece. E na minha opinião, né, eu já vivi isso na prática, de sempre que eu tava com muito medo de alguma coisa, acontecia. E eu ficava, meu Deus, não é possível. Então é melhor a gente encarar os nossos medos de frente, de por que eu tô com tanto medo, o que eu penso que me faz sentir esse medo, né, de onde que vem esse medo, etc, etc. Vai questionando. E você vai chegar à conclusão de que, peraí, esse medo não é tão grande, sabe? Tipo, eu tô me deixando levar por esse medo. E claro, eu acho que também não é só você desmentir o medo, é você também ter ações de tipo, ok, agora eu já percebi que esses eram os meus medos, eu já desmenti os medos, e agora, quais que vão ser as minhas ações pra eu superar esse medo? Eu tomei essa decisão do varejo, por exemplo. O que eu vou fazer pra fazer dar certo, né? Pra que esse medo não se concretize, digamos. Então, eu já fiz a minha parte mental, digamos, né? Já fui, já resolvi, já entendi porque que eu tava com esse medo, já desmenti esse medo. E agora, na vida material, digamos, né? E agora, na ação. O que eu posso fazer para aumentar as chances de dar certo? Eu posso fazer anúncio, eu posso fazer parcerias com blogueiras, posso fazer parceria com loja, posso criar assinaturas, posso fazer mais conteúdo, posso estudar, né, mais, posso fazer cursos, enfim, o que eu posso fazer para aumentar as chances de dar certo? Então, assim, não é só a questão de, ok, mudei o pensamento e pronto, não, é o trabalho junto, né, digamos,
É um trabalho em equipe, da mente com as ações que você tem que tomar para fazer isso dar certo. E também de pensar, e se não der certo? O que eu vou fazer se não der certo? Qual atitude que eu vou tomar? Por qual caminho eu posso ir? E pronto, sabe? Assim, antes eu era muito apegada, tipo, à loja, sabe? Eu nunca iria pensar por esse lado, porque só de pensar em perder a Mil Encantos eu já quase tinha um treco. E eu acho que o que mais nos prende às coisas é o apego. O que mais faz a gente sofrer na vida é você ficar apegado a algo. Eu até li vários livros que falavam sobre isso, que o maior sofrimento do ser humano é ficar apegado a algo. Então, assim, às vezes vocês venham falando sobre isso e tipo, nossa, né, que mentalidade boa, etc. Mas não foi de uma hora para outra, sabe? Eu tive que trabalhar muito minha aceitação, de trabalhar muito, né, os meus pensamentos, de mudando, porque, igual comentei antes, só de pensar em regredir, em pensar, né, no que os outros iam pensar, medo do julgamento, etc., eu quase tinha um treco, assim. Não foi fácil, mas por isso que eu falo, né, que é tão importante desenvolver o nosso autoconhecimento, desenvolver essas coisas, porque a gente vai conhecendo mais a gente, a nossa mentalidade, e vai ficando mais fácil. Então, por exemplo, hoje em dia, pra mim, né, acabou sendo fácil de chegar a essas conclusões, mas foi quantos anos que eu tive que ir trabalhando o desapego, porque eu lembro que antes eu era tão apegada que eu lembro que eu tava assim, ó, até com o olho piscando de até com o olho piscando de tanta coisa, de tanto que eu tava pressionada e exaurida, né, com tudo, e o tanto que eu tava sofrendo mesmo, sabe, de colocar muito esforço e, nossa, e tentar fazer dar certo a todo custo. E mesmo assim eu ficava, não desisto, não desisto, não desisto, sendo que tava me matando por dentro, sabe? E assim, gente, nós não mudamos pro varejo porque, ai meu Deus, o atacado não tá dando certo, etc. Graças a Deus, Deus tá sempre nos abençoando. Tem meses que tava assim um pouco mais fraco, enfim, mas não foi especificamente por esse motivo. Foi porque realmente eu sempre tive esse desejo, essa vontade, que eu vejo muito mais possibilidade no varejo. E também porque, né, eu comentei com vocês que no atacado eu não tava mais feliz, que eu entrei por motivos que não eram tão certos, que eu tava o tempo todo me punindo. Mas realmente foi pra realizar essa vontade, esse desejo que eu tinha. E assim, eu tenho tanta fé que vai dar certo, que eu acredito que vai dar certo, né, que já tá dando certo. Mas assim, se por algum motivo acontecer de, não tá mais dando certo, ok, sabe? Tipo, eu sei das minhas capacidades, das minhas habilidades, eu sei que a gente vai se reerguer de novo, nem que se for de outra forma. Não é fácil, gente, pensar dessa forma, porque dói sim o coração de você pensar que, meu Deus, imagina, ter que vender a loja, vender os móveis, tudo que a gente conquistou. Gente, é triste, entende? Dá uma dor no coração. Mas, tipo, é algo que a gente tem que pensar, de analisar o que tá sob o meu controle. O que tá sob o meu controle é eu me priorizar, eu fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, um sonho que eu sempre quis realizar. E o que tá sob o meu controle é de dar o meu melhor, de fazer acontecer, de ir atrás, de criar estratégias. E ok, é isso que tá no meu controle. O resto não tá no meu controle, né? Então vou entregar o resto, né, o controle para Deus, e vou colocar nas mãos dele, fazer a minha parte e torcer pra dar tudo certo, ter fé, etc. Se não der, vai ser horrível, vai ser triste, vai ser dolorido, mas pelo menos eu fiz o que eu queria fazer, eu tentei o que eu queria tentar, e eu sei que é pra vir coisas melhores, né? Por mais que é dolorido, pensar por essa forma é uma forma de libertação também, de desapegar daquilo que não tá no nosso controle, sabe? Vou soltar e vou deixar fluir. E na minha opinião, é muito isso que nos guia, sabe? Pensa em uma situação que você tava super leve, super de boa, e que você não tava com apego e as coisas deu certo. E pensa agora em outra situação, o quanto que você tava pegado e você tentava e você não conseguia. E quando você soltou, as coisas começaram a fluir. Eu até
falo muito sobre isso na questão do relacionamento. Tanto eu quanto o Diego, né, meu marido, quando a gente se conheceu, né, depois a gente conversou e trocou essa informação, ele falou que ele tava assim, nossa, eu não quero saber de mais ninguém, eu desisto de namorar, eu não quero nem saber. E eu também tava muito assim, ai, nossa, se for pra acontecer algum namoro, vai acontecer, se aconteceu bem, se não aconteceu, amém. Então a gente tava muito desapegado, de tipo, se der certo deu, se não der, não deu. E aí a gente se conheceu e a gente tava na mesma vibe, e, né, na mesma vibe de deixar as coisas fluir, e deu certo. Mas antes, tanto eu quanto ele, nos nossos relacionamentos anteriores, né, lógico, não era nada demais, porque era relacionamento de adolescente, mas, né, que a gente ficava, meu Deus, eu quero namorar essa pessoa, e a pessoa não me dá moral, e não ia, entende? Então eu acho que é muito isso, tenta pensar em uma situação que você tava o tempo todo forçando, sabe, e acabou não dando certo. E aí, quando você deixou fluir, que você soltou, aí as coisas aconteceu. E não que com o atacado, eu percebi que, graças a Deus, igual eu comentei com vocês, a gente estava num patamar legal. Porém, não era leve, não era fluido, igual eu comentei aqui com vocês. Porque parece que eu tinha que colocar muito esforço o tempo todo. Porque não era algo que eu tava satisfeita, sabe? Por todos os motivos que eu já comentei. E não que, ai meu Deus, eu tô sendo ingrata e etc. Não, mas eu acho que é a gente ser sincero com a gente mesmo, de, ok, né, Deus abençoou o nosso atacado até hoje, foi muito bom, né, eu sou grata por tudo que aconteceu, mas agora eu quero ir por novos caminhos. Eu tô errada de querer algo novo? Não, nós estamos aqui na vida pra né, experimentar, tipo, eu tentei isso aqui, agora eu acredito que se eu for por esse caminho vai ser melhor, então por que não me abrir essa possibilidade? Por que ficar me prendendo a algo antigo, sabe? É uma questão de realmente nos permitir tentar algo novo, de, ok, isso aqui já deu o que tinha que dar, digamos. Então, deixa eu tentar algo novo, algo que eu sempre quis, né? Vamos ver o que dá, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas tá tudo bem, né? A gente tá aqui realmente pra ir tentando novas possibilidades, pra ver o que pode virar, o que não pode virar, e se não virar também, a gente é capaz de mudar a realidade, de buscar outras coisas, de aprender novas coisas, de conhecer novas pessoas. E é isso, sabe? Tipo, não ficar preso, não ficar apegado, porque o apego acaba realmente nos matando demais, né? Que é o que eu comentei com vocês, de o quanto que eu ficava apegada antes, eu tava até com o olho piscando já, de tão estressada, de tão pesada, e eu, não desisto, não desisto, não desisto. E, né, eu tava infeliz e eu não queria, e várias coisas, né, que eu não tinha clareza mental. E claro que eu percebi que eu fui tendo mais clareza mental e me permitindo de tentar mais as coisas e de me priorizar depois que eu fui me curando sobre a questão do abuso, porque eu criei muitas crenças, inclusive uma crença que eu criei foi que eu não podia me priorizar, né, que eu não podia tentar as coisas pra mim, de fazer as coisas que eu gostava, porque eu pensava que eu tinha que sempre agradar as pessoas, que eu tinha que sempre me sacrificar para as pessoas gostarem de mim. Então eu pensava, se eu me priorizar, as pessoas não vão gostar de mim, né? Porque de certa forma, quando aconteceu o abuso, eu não pude me priorizar, né? Eu acabei, como eu era criança, eu acabei aceitando, entre aspas, porque eu queria agradar aquela pessoa, né? Que aquela pessoa, enfim, me fazia bem, digamos, né? Conversava comigo, mostrava que se importava comigo. Então eu pensava, não, então eu tenho que sempre fazer as coisas para agradar os outros. E aí eu cresci acreditando nisso. Então quando eu ia me priorizar de, ok, vou fazer algo que eu quero, que eu gosto, que me faz feliz, eu me sentia culpada de tipo, não, se eu fizer isso as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas vão me julgar, etc, etc. Então olha pra vocês verem, gente, o quanto que, né, mais uma vez, falando isso, vou falar assim até morrer, porque é a verdade, o quanto que muitas vezes tem muitas crenças ruins nos guiando, e se a gente não parar pra olhar pra isso, a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer, não vai conseguir ter amor próprio, né, a nós, de priorizar as nossas vontades, os nossos desejos.
Então, eu acho que é isso. Queria finalizar esse vídeo falando, né, que é o que eu já comentei com as clientes, né, que a minha maior dor, assim, é realmente abandonar as clientes, né, esse vínculo que a gente teve, mas, né, que tudo acontece por um motivo, que foi bom enquanto durou e que quem quiser continuar comprando no atacado, nós vamos vender nos preços de atacado até dia 25 de agosto, então corram pra garantir, tá? E, enfim, né, que eu sou muito grata por todas que compraram com a gente, que fizeram parceria, que acreditaram na nossa marca. Ah, gente, só uma coisa que eu acabei de lembrar, né, sobre essa questão aí do medo do fracasso, antes de finalizar, é sobre a questão de que muitas vezes quando nós estamos com medo, nós também pensamos muito só no lado negativo. Então, da gente começar a pensar no lado positivo, de ok, eu tô com medo de dar errado, mas por que eu penso que só vai dar errado? Sendo que, por exemplo, igual no nosso caso, eu sei a qualidade que a gente trabalha, nós trabalhamos com peças de alto padrão, nós pensamos em cada detalhe, né, no acabamento, de entregar um acabamento impecável, para realmente ter muita durabilidade, muito conforto. Eu sei o quanto que eu me dedico para entregar o melhor conteúdo, no sentido assim, de ter fotos excepcionais que vão, realmente a pessoa vai bater o olho e já vai querer, porque são fotos muito bem feitas e que eu penso em cada detalhe na hora de fazer um ensaio. Eu sei o quanto que a gente preza na questão da escolha dos tecidos, das rendas, de escolher as melhores rendas, os melhores tecidos, de ser peças confortáveis, o quanto que nós analisamos a questão, né, de não ir com defeito, né, de sempre analisar realmente cada detalhinho. Então eu comecei a pensar por esse lado, tipo, por que eu tô com tanto medo, sendo que eu sei o quanto que eu e a minha equipe, a gente se dedica pra entregar o melhor, sabe? Então, assim, se você for pensar, tem chances mínimas de dar errado. E se der, né, foi porque não era pra ser, porque tem tudo pra dar certo. E se tem tudo pra dar certo, então eu vou focar nisso, não vou ficar focando, né, no que pode dar errado. Portanto, eu acredito que é muito isso, gente. Quando vocês pensarem nos medos, vai sim fundo, né, no seu maior medo, de se aprofundar, né, de, será que é isso, será que é aquilo, e ir desmentindo o que tem por trás desse medo, né, de você pensar na pior possibilidade, mas pense também nas chances de dar certo. Por que não daria certo, sendo que isso, aquilo, igual o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. E isso vai dando mais coragem, né, pra vocês encararem esses medos e conseguir. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo, essa live tenha abrido a mente de vocês de alguma forma, né? Que essa história que eu contei dê coragem, né, pra vocês enfrentarem o medo de vocês, que vocês consigam também, né, dar o passo que vocês tanto querem, que vocês estão tanto buscando e que por algum motivo você fica procrastinando, e esse motivo pode ser algum medo que esteja te bloqueando ou alguma crença ruim que você foi alimentando por alguma situação que aconteceu, né? Às vezes não vai ser uma situação de abuso igual foi comigo, mas pode ser alguma situação que às vezes você até julga que foi uma coisa boba, mas que tá te machucando e que você criou alguma crença. E não fuja disso, sabe? Encare de frente, pode ser dolorido, pode ser horrível. Nem depois, com o passar do tempo, eu vou contando pra vocês como que foi minha cura, porque não foi só de tipo, Deus me cure e pronto. Não, eu tive que fazer muitas coisas, tive que olhar, tive que sentir a dor, tive que ter conversas, né, difíceis, enfim. Mas encare, sabe? Porque o quanto que vai te libertar depois, quanto que vai te trazer felicidade. Às vezes mesmo você enfrentando o medo e aquele medo se concretizar, mesmo assim você vai ficar aliviado, que você vai pensar assim, pelo menos eu tive coragem de ir e agora eu tô livre pra fazer outra coisa, que às vezes vai me trazer muito mais retorno, muito mais felicidade do que aquilo que eu achava. E de sempre pensar que os planos de Deus são melhores que os nossos, né? E aí a gente vai se acalmando, enfim. E as clientes, né, espero que não fiquem chateadas comigo, né, só quero lembrar aqui que eu realmente não gostava de várias etapas do atacado, que me exauria muito, eram muito detalhes, mas o que eu mais gostava era do atendimento, principalmente com as minhas clientes,
né, que me ajudava demais, que me fortalecia, que me dava forças para continuar, mas que infelizmente, né, uma hora o ciclo se encerra e que vai ser melhor, né, pelo menos para nós vai ser melhor, para mim, que sempre tive nesse sonho. Espero que vocês fiquem felizes, né, por mim, por mais que eu sei que muitas clientes ficaram tristes que a gente está encerrando porque gostam, né, da nossa marca. A gente fica muito honrado, né, de ter o reconhecimento de todas, e eu também fico triste, né, de ter cortado esse vínculo. Então fico triste por esse lado, né, mas por outro lado eu fico feliz que eu tô realizando um sonho, né. E é isso, gente. Beijo.